tecer esta peça, nós vamos utilizar o fio Barroco Maxi Color número 6, na cor 3524, agulha soft número 3,5 e tesoura para remate. Pessoal, eu tenho essa peça pronta que eu fiz com o fio número 4. Agora, nós vamos trabalhar com o fio número 6. Mas vocês podem aí utilizar o fio Duna, até o fio Anne, o fio Charme. Obviamente, para cada fio que vocês utilizarem, o tamanho vai mudar. Essa peça é uma peça bastante versátil. Essa aqui pode ser utilizada como toalha de mesa, mas fazendo com o fio 6, ou com o fio 8, ou com o fio 10, vocês podem fazer como tapete, que é o que nós vamos fazer agora. Vai do gosto e da vontade e da opção de cada um. Inicia com um círculo mágico. Faz a volta do fio no dedo. Nós ficamos com uma laçada. Insere a agulha. Pega o fio que tá lá atrás, passa por dentro dessa laçada. E faz uma correntinha. Mais 2, 3 correntinhas, que equivalem ao nosso primeiro ponto alto. Faz um segundo ponto alto. Nós fizemos aqui como se fosse um bloquinho formado por 2 pontos altos. Faz uma, 2 correntinhas e outro bloquinho formado por 2 pontos altos. 2 pontos altos. Eu preciso de um total de 6 bloquinhos formados cada um por 2 pontos altos e cada bloquinho intercalado por 2 correntinhas. Eu vou fazer, então, para essa carreira, essa sequência de 6 bloquinhos e já volto com vocês. Pronto, fiz os 6 bloquinhos. Agora, vamos puxar o fio e fechar o nosso anel mágico, o nosso círculo. Eu venho no primeiro ponto alto da carreira, que são as 3 correntinhas iniciais, na terceira, e fecho a carreira com um ponto baixíssimo. Agora, eu vou fazer o acabamento desse fio e já volto com vocês. Vamos para a próxima carreira. Eu tô aqui no primeiro ponto alto da carreira de base e eu quero vir para esse intervalo. Então, eu vou conduzindo o fio em pontos baixíssimos, ponto por ponto. Pronto, eu já tô aqui dentro. Subo 3 correntinhas para o primeiro ponto alto e dentro desse espacinho eu vou fazer um leque formado por 2 pontos altos, 2 correntinhas, 2 pontos altos. Eu já tenho um ponto alto pronto. Faço um segundo. 1, 2 correntinhas e mais 2 pontos altos. Faço uma correntinha de intervalo, pulo para o próximo espacinho. E dentro dele eu vou fazer também um leque formado por 2 pontos altos, 2 correntinhas, 2 pontos altos. Feito o meu leque, eu vou para o próximo espacinho. Faço uma correntinha de intervalo e repito aqui nesse espacinho o mesmo processo. Então, para cada espacinho da carreira de base, eu vou colocar um leque formado por 2 pontos altos, 2 correntinhas, 2 pontos altos e sempre intercalados cada leque por uma correntinha, totalizando no final 6 leques, ok, pessoal? Então, eu vou finalizar esses 6 leques, lembrando de intercalar cada um por uma correntinha e já volto com vocês. Finalizada a carreira, nós ficamos com os nossos 6 leques. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E a gente sempre finaliza a carreira aqui no primeiro ponto alto, na terceira correntinha. Vamos para a próxima carreira, então. Eu quero vir para dentro desse primeiro leque aqui. Vamos conduzindo o fio em pontos baixíssimos, como sempre. Pronto, já estou dentro do leque. E eu vou fazer acima dele um leque semelhante, que são 2 pontos altos, 2 correntinhas, 2 pontos altos. Nesse caso aqui, o primeiro ponto alto é formado pelas 3 correntinhas iniciais. Na carreira de base, entre um leque e outro, eu tenho uma correntinha de intervalo. Então, eu vou fazer uma correntinha e nesse espacinho formado pela correntinha de intervalo, eu vou fazer um ponto alto. Uma correntinha, vou para o próximo leque fazer acima dele um leque semelhante. Pessoal, o que nós fizemos então? Acima do leque da carreira de base, nós fizemos um leque semelhante. Fizemos uma correntinha de intervalo,
Nesse intervalo entre leques da carreira de base, nós fizemos um ponto alto, uma correntinha de intervalo. Acima do próximo leque da carreira de base, nós fizemos um leque semelhante. Então, o processo para essa carreira é esse, ok, pessoal? Eu vou finalizar essa carreira, então, e já volto com vocês. Pessoal, finalizada a carreira, olha como ficou. Vamos para a próxima carreira. Eu quero vir aqui para dentro desse primeiro leque. Vamos para lá em pontos baixíssimos, ponto por ponto, pronto. Acima desse leque, o processo é repetir o leque, fazer um leque semelhante. 3 correntinhas para o primeiro ponto alto, um segundo ponto alto, uma, 2 correntinhas e mais 2 pontos altos. Pronto, fiz leque sobre leque. Agora, eu faço uma, 2 correntinhas. No primeiro intervalo entre leques da carreira de base, eu faço um ponto alto, uma, 2 correntinhas. No segundo espacinho da carreira de base entre leques aqui, são 2 espacinhos. No segundo, faço outro ponto alto, uma, 2 correntinhas. O próximo é um leque na carreira de base e a gente faz acima dele um leque semelhante. Então, esse é o processo para essa carreira, ok, pessoal? Acima da nossa sequência de leques, repete a sequência, faz um leque semelhante. No intervalo, faz 2 correntinhas. Acima do primeiro espacinho, faz um ponto alto, 2 correntinhas. Acima do segundo espacinho, outro ponto alto, 2 correntinhas. Próxima sequência de leque da carreira de base, outro leque semelhante. E repete esse processo pela carreira toda, ok, pessoal? Eu vou finalizar, então, essa carreira e já volto com vocês. Finalizada a carreira, vamos para a próxima carreira agora. Eu quero vir para dentro desse leque, então, vamos levando o fio em pontos baixíssimos até lá, pronto. Aqui é a nossa sequência de leque, vamos repetir o processo, então. Fazer acima desse leque um leque semelhante. 3 correntinhas para o primeiro ponto alto, mais um segundo ponto alto. Uma, 2 correntinhas, mais 2 pontos altos. Feito o leque, faz 2 correntinhas. No primeiro espacinho da carreira de base, faz um ponto alto. Uma, 2 correntinhas. Próximo espacinho, um ponto alto, uma, 2 correntinhas. Próximo espacinho, um ponto alto, uma, 2 correntinhas. Chegamos aqui na nossa sequência de leque e vamos repetir o processo. 2 pontos altos, 2 correntinhas, 2 pontos altos. E esse é o processo para essa carreira, ok, pessoal? E faz esse processo, como sempre, pela carreira toda. Então, eu vou finalizar essa carreira e já volto com vocês. Finalizada a carreira, a gente está repetindo processos. Olha só, pessoal, aqui é a nossa sequência de leques e no intervalo a gente está colocando um ponto alto, 2 correntinhas em cada espacinho da carreira de base. Vamos lá, então, continuando. Vamos para dentro do próximo leque e esse processo a gente já conhece. A gente vai em pontos baixíssimos. Eu tô dentro do leque da carreira de base e faço acima dele um leque semelhante. 3 correntinhas para o primeiro ponto alto, já que é o nosso primeiro leque. Um segundo ponto alto, 2 correntinhas, 1, 2 pontos altos. Fiz o leque. Faço uma, 2 correntinhas e é o mesmo processo da carreira de base. Primeiro espacinho, um ponto alto, uma, 2 correntinhas. Próximo espaço, ponto alto, 2 correntinhas. E o processo aqui é o mesmo da carreira de base. 2 correntinhas, próximo espaço, um ponto alto. 2 correntinhas, próximo espaço, um ponto alto. 2 correntinhas, próximo espaço, ponto alto. 2 correntinhas, próximo espaço, ponto alto. Acabaram-se os nossos espacinhos na carreira de base. Agora vem um leque e a gente faz acima dele outro leque semelhante. E esse é o processo para a carreira toda, ok, pessoal? O processo é semelhante ao processo das carreiras de base. E eu vou finalizar essa carreira e já volto com vocês. Finalizada mais uma carreira, ok, pessoal?
Já deu para ver que é um processo de repetição, carreira a carreira, leque sobre leque, nas sequências de leque. No intervalo entre leques é sempre um ponto alto, duas correntinhas. O ponto alto sempre dentro do espacinho da carreira de base até finalizar todos os espacinhos da carreira de base. E com isso a gente vai abrindo a peça. Olha só, pessoal. Em repetição, sempre repetição das carreiras anteriores. Não tem segredo, não tem novidade. Eu já fiz 5 carreiras aqui nessa sequência. Eu quero um total de 8 carreiras. Me faltam 3 carreiras, então. Eu vou finalizar essas 3 carreiras e já volto com vocês para a gente dar continuidade ao bico do tapete. Finalizada a minha parte do que eu chamo de miolo da peça, o centro da peça, eu fiquei com um total aqui de carreira de leques de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 carreiras. São carreiras de aumento. Então, agora vamos para a parte do bico. Vamos para o centro do próximo leque aqui, conduzindo o fio em pontos baixíssimos até lá. Sobe 3 correntinhas para o primeiro ponto alto e faz mais 2, 3 pontos altos. Faz 1, 2 correntinhas e ainda acima do mesmo leque da carreira de base, faz mais 3 pontos altos. Nós fizemos acima do leque da carreira de base outro leque, só que dessa vez formado por 3 pontos altos, 2 correntinhas, 3 pontos altos. Faz 1, 2 correntinhas, pula esse primeiro espacinho da carreira de base, faz dentro do próximo espacinho da carreira de base 1, 2, 3 pontos baixos. Vai para o próximo espacinho da carreira de base e faz dentro dele também 1, 2, 3 pontos baixos. Vai para o próximo espacinho da carreira de base e faz dentro dele também 3 pontos baixos. Próximo espacinho da carreira de base também 3 pontos baixos. E nós vamos repetir esse processo de colocar para cada espacinho da carreira de base 3 pontos baixos até chegar no penúltimo espacinho aqui. Pronto. Cheguei no penúltimo espacinho. Olha só. Fiz 3 pontos baixos dentro desse penúltimo espacinho e no último não. Agora, faz 1, 2 correntinhas. Vamos para o próximo leque da carreira de base. Fazer acima dele outro leque, formado por 3 pontos altos, 2 correntinhas, 3 pontos altos. Feito o leque, faz 2 correntinhas, pula um espacinho da carreira de base e dentro do próximo espacinho faz 3 pontos baixos. E agora a gente repete o processo que a gente fez aqui, olha só. A gente fez aqui um leque, fez 2 correntinhas, pulou um espacinho da carreira de base dentro do próximo, a gente fez 3 pontos baixos. Dentro do próximo, 3 pontos baixos, espacinho por espacinho, 3 pontos baixos dentro deles, deixando só o último espacinho sem fazer isso. Então, eu vou finalizar essa carreira e já volto com vocês. Finalizada a nossa carreira. Essa carreira é o pé do bico, dos bicos, e nós ficamos com um total de 18 pontos baixos, intercalados por leques. Vamos continuar, então. Eu tô aqui acima do primeiro ponto alto do leque da carreira de base. 3 correntinhas para o primeiro ponto alto. Próximo ponto alto da carreira de base, um ponto alto. Próximo ponto alto da carreira de base, um ponto alto. Faço 1, 2 correntinhas e no espacinho desse leque, eu faço outro leque formado por 2 pontos altos, 2 correntinhas, 2 pontos altos. 2 pontos altos, 2 correntinhas, 2 pontos altos. Faço 1, 2 correntinhas, esse é o lado de lá do leque. Nós temos 3 pontos altos e acima de cada um deles a gente vai fazer um ponto alto. Então, o que a gente fez acima desse leque da carreira de base? Acima dos 3 pontos altos do lado de cá, a gente fez 3 pontos altos também, 2 correntinhas de intervalo. No espacinho do leque, a gente fez outro leque, só que dessa vez formado por 2 pontos altos, 2 correntinhas, 2 pontos altos, 2 correntinhas de intervalo. Nos 3 pontos altos do lado de cá do leque, a gente fez para cada ponto alto, um ponto alto também. Faz 1, 2, 3 correntinhas, vamos para a nossa sequência de pontos baixos aqui da carreira de base.
onde a gente tem 18 pontos baixos. Pula um ponto baixo, o primeiro ponto baixo da carreira de base, no próximo, faz um ponto baixo também. E aqui nós vamos fazer, para cada ponto baixo da carreira de base, um ponto baixo também, até chegar no penúltimo ponto baixo aqui. Feitos os 16 pontos baixos, faz 3 correntinhas. E repete acima desse próximo leque o processo que a gente fez acima desse leque, que são 3 pontos altos, 2 correntinhas, um leque formado por 2 pontos altos, 2 correntinhas, 2 pontos altos, 2 correntinhas, 3 pontos altos. Repete o processo que a gente fez aqui nesse leque e em todos os leques dessa carreira. Sendo que o intervalo nós vamos fazer 3 correntinhas e 16 pontos baixos. Esse é o processo para essa carreira toda, ok, pessoal? Então, eu vou finalizar esse processo, essa carreira, e já volto com vocês. Finalizada a carreira, ok, pessoal? Em processo de repetição sempre, o que a gente faz de um leque para o outro, a gente repete pela carreira toda, leque por leque. Vamos para a próxima carreira, então. Eu tô acima do primeiro ponto alto desses 3 pontos altos da carreira de base. Subo 3 correntinhas para o primeiro ponto alto, próximo ponto alto. Um segundo ponto alto, próximo ponto alto, um terceiro ponto alto. Faço uma, 2 correntinhas. Nesse próximo espacinho, nesse próximo intervalinho aqui da carreira de base, eu faço um ponto alto, 2 correntinhas. Chegamos no leque da carreira de base. E acima dele eu faço outro leque semelhante. Feito o leque, faz 2 correntinhas. Próximo espacinho da carreira de base, um ponto alto. 2 correntinhas. Aqui tem outra sequência de 3 pontos altos na carreira de base. No primeiro, faz um ponto alto. No segundo, um segundo ponto alto. E no terceiro, um terceiro ponto alto. É esse processo que a gente vai repetir pela carreira toda quando chegar nesse ponto aqui da carreira. Continuando, faz 2, 3 correntinhas, vamos para a nossa sequência de pontos baixos. No segundo ponto baixo, faz um ponto baixo, e para cada ponto baixo da carreira de base, faz um ponto baixo também, até chegar no penúltimo ponto baixo. Pronto, finalizei a sequência e fiquei com um total agora de 14 pontos baixos. Faço 2, 3 correntinhas, cheguei na minha sequência de leques do canto, eu chamo de canto, tá, pessoal? E aqui nós vamos repetir o processo que a gente fez aqui, igualzinho. E essa é a sequência para nossa carreira, ok, pessoal? Então, eu vou finalizar essa carreira e já volto com vocês. Cheguei no final da carreira, eu tô acima do primeiro desses 3 pontos altos da carreira de base, subo 3 correntinhas para o primeiro ponto alto, acima do próximo ponto alto da carreira de base, faço um segundo ponto alto, acima do próximo ponto alto da carreira de base, faço um terceiro ponto alto, 2 correntinhas. Primeiro espacinho da carreira de base, um ponto alto, 2 correntinhas. Próximo espacinho da carreira de base, um ponto alto, 2 correntinhas. Próximo é um leque na carreira de base, acima dele, faz um leque semelhante, que são 2 pontos altos, 2 correntinhas, 2 pontos altos. Faz 2 correntinhas, próximo espacinho da carreira de base, um ponto alto, 2 correntinhas, próximo espacinho da carreira de base, um ponto alto, 2 correntinhas. O próximo são 3 pontos altos na carreira de base, e acima deles faz 3 pontos altos também. Um ponto para cada ponto da carreira de base. Ficou assim o nosso cantinho para essa carreira, ok, pessoal? A gente faz o primeiro bico juntos e o restante é só repetição. Continuando, faz 2, 3 correntinhas, vamos para a nossa sequência de pontos baixos. Na carreira de base, nós temos 14 pontos baixos. Para essa carreira, a gente vai fazer 12 pontos baixos. No segundo ponto baixo, faz um ponto baixo. E para cada ponto baixo da carreira de base, faz um ponto baixo também, até chegar no penúltimo ponto baixo, para totalizar os nossos 12 pontos baixos. Pronto, feitos os nossos 12 pontos baixos, faz 3 correntinhas. Chegamos aqui no bico, e aqui é só repetir o processo que a gente fez aqui no primeiro bico.
Feito esse processo, a gente chega na nossa sequência de pontos baixos, e aí é só repetir o processo que a gente fez aqui também, que são 12 pontos baixos para essa carreira. E como sempre, essa carreira é repetição. Ok, pessoal? Eu vou finalizar então essa carreira e já volto com vocês. Finalizada a carreira, essas carreiras são de sequência, não tem novidade. Basicamente, a repetição do mesmo processo em todas as carreiras. E à medida que a gente vai acrescentando carreiras, a gente vai aumentando o bico e diminuindo aqui a nossa sequência de pontos baixos. Então, a gente diminui para cada carreira 2 pontos baixos para cada carreira e aumenta para cada carreira 2 pontos altos nos bicos. E é com esses aumentos e essas diminuições que a gente vai fazendo os bicos do trabalho. Isso é legal, pessoal, porque não dá erro. É só lembrar de aumentar a cada bico um ponto alto de cá e um ponto alto de cá, e diminuir a cada sequência de pontos baixos, 2 pontos baixos para cada carreira. Aumenta 2 pontos altos aqui, diminui 2 pontos baixos aqui. Faz isso até fechar aqui a nossa sequência de pontos baixos. Sempre repetindo esse processo de aumentar um ponto alto a cada lado do bico e diminuir 2 pontos baixos a cada sequência, a cada carreira de pontos baixos. Vai fazendo carreira por carreira com esse processo, ok, pessoal? Até fechar aqui a nossa sequência de pontos baixos. Eu vou fazer esse processo, então, que é repetição, é sem novidade nenhuma, até fechar aqui a nossa sequência de pontos baixos e já volto com vocês. Finalizada aqui a etapa de fechar as nossas sequências de pontos baixos e assim, consequentemente, formar os bicos. Aqui na nossa sequência de pontos baixos, nós finalizamos com 2 pontos baixos. Olha só. E assim se formaram os bicos. Para o meu tapete, eu fiz aqui no miolo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 carreiras. Para a parte do bico, foram 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 carreiras e ainda falta uma. Pessoal, para começar a última carreira, nós estamos aqui nessa sequência de 3 pontos altos no início do bico. Olha só. Vamos continuar fazendo 3 pontos altos aqui. 3 correntinhas para o primeiro ponto alto, próximo ponto alto da carreira de base, um ponto alto. Próximo ponto alto da carreira de base, um ponto alto. Faz 1, 2 correntinhas de intervalo e nesse primeiro espacinho faz um ponto alto, 2 pontos altos, 3 pontos altos, vira o trabalho, volta no topo do primeiro e fecha com um ponto baixíssimo, formando uma pipoquinha. Faz 1, 2, 3 correntinhas, vamos para o próximo espacinho, fazer dentro dele 3 pontos altos. Feitos os 3 pontos altos, vira, volta no topo do primeiro e fecha os 3 com um ponto baixíssimo, formando uma pipoquinha. 1, 2, 3 correntinhas, próximo espacinho, faz dentro dele 3 pontos altos. Feitos os 3 pontos altos, vira o trabalho, volta no topo do primeiro e fecha os 3 com um ponto baixíssimo, formando uma pipoquinha. 1, 2, 3 correntinhas. Então, pessoal, o que a gente está fazendo? Em cada espacinho, a gente está fazendo uma pipoquinha, formada por 3 pontos altos que a gente fecha juntos. E cada pipoquinha está sendo intercalada por 3 correntinhas. Então, eu vou fazer em cada espacinho aqui pipoquinhas, intercaladas cada uma por 3 correntinhas, até chegar aqui no leque e já volto com vocês. Pronto, terminei a minha sequência de pipoquinhas, olha só. Depois dessa última pipoquinha do lado de cá do bico, nós vamos fazer 2 correntinhas. Acima do primeiro ponto alto do leque, nós vamos fazer um ponto alto. Próximo ponto alto, um ponto alto. Dentro do leque, nós vamos fazer 1, 2 pontos altos, 1, 2 correntinhas, 1, 2 pontos altos. Próximo ponto alto do lado de cá do leque faz um ponto alto. E o próximo ponto alto, um ponto alto. O que nós fizemos, então? Nós fizemos, no início do bico, na nossa sequência de 3 pontos altos, nós mantivemos a sequência. Fizemos 3 correntinhas, primeiro espacinho na pipoquinha,
3 correntinhas, segundo espacinho, uma pipoquinha, e assim consecutivamente até o último espacinho aqui. Feita a última pipoquinha, nós fizemos 2 correntinhas, chegamos no leque da carreira de base. No primeiro ponto alto dele, fizemos um ponto alto, no segundo, um ponto alto. Dentro do leque, nós fizemos 2 pontos altos, 2 correntinhas, 2 pontos altos. E nos 2 últimos pontos altos do lado de cá do leque, nós fizemos também um ponto alto para cada ponto alto. E nós ficamos agora com o leque de 4 pontos altos do lado de cá e 4 pontos altos do lado de cá. Vamos para o lado de lá do bico. Faz 1, 2 correntinhas, primeiro espacinho faz uma pipoquinha, formada por 3 pontos altos, que a gente fecha junto no topo do primeiro. Olha só. 1, 2, 3 correntinhas, e para cada espacinho a gente vai colocar uma pipoquinha intercalada por 3 correntinhas, até chegar aqui no pé do bico, no último espacinho. Pronto, fiz a última pipoquinha do lado de cá do bico, no pé do bico. Agora faz 1, 2 correntinhas, vamos para nossa sequência de 3 pontos altos, repetir ela. Faz também 3 pontos altos. Agora, sem fazer correntinha de intervalo, vamos laçar o fio, vamos para a nossa próxima sequência de 3 pontos altos no próximo bico. Olha aqui, tá do lado de cá. Sem fazer correntinha de intervalo, laça o fio na agulha e no primeiro ponto alto faz um ponto alto também. No próximo, um ponto alto também. E no próximo, um ponto alto também. Fizemos, então, a nossa sequência de 3 pontos altos no pé do próximo bico. Olha só, vamos dar uma olhada. Nós finalizamos o nosso bico com a nossa sequência de 3 pontos altos e sem fazer correntinha de intervalo, nós fomos lá para o outro bico, iniciar o nosso bico com a nossa sequência de 3 pontos altos, ficando assim. Essa sequência de 3 pontos altos é semelhante a essa que nós fizemos aqui no início do nosso primeiro bico. E a partir de agora, para cada bico, é só repetir essa sequência que nós fizemos nesse bico aqui. Ok, pessoal? Nós estamos aqui no início do bico, na nossa sequência de 3 pontos altos, que é essa aqui. E para cada espacinho aqui, nós vamos fazer uma pipoquinha intercalada por 3 correntinhas, como nós fizemos aqui. Quando chegar aqui no topo do bico, repete a sequência que nós fizemos no topo desse bico aqui, que é colocar 4 pontos altos do lado de cá e 4 pontos altos do lado de cá. Do lado de cá do bico são pipoquinhas, como nós fizemos aqui também, intercaladas por 3 correntinhas. E quando chegar no pé do bico, é a nossa sequência de 3 pontos altos, como nós fizemos aqui. E sem fazer correntinha de intervalo, vai para o outro bico, para outra sequência de 3 pontos altos. Então, é só repetir a sequência que a gente fez para esse bico aqui em todos os bicos, ok, pessoal? Até finalizar a carreira, finalizando assim o nosso tapete. Eu vou finalizar, então, essa carreira, repetindo essa sequência também, e já volto com vocês. Pessoal, finalizado o nosso tapete, olha a parte dos bicos. Esse tapete ficou com 66 centímetros. Para saber como fazer, para fazer ele maior, é só ir aqui pelo miolo, e o miolo é aqui. É esse círculo aqui, antes do início dos bicos. Esse miolo aqui ficou com 30 centímetros. E o tapete no total ficou com 67 centímetros. Então, é quase o dobro, ok, pessoal? Se vocês quiserem aí um tapete que tenha mais ou menos 1 metro, esse miolo tem que ter mais ou menos 52, 53 centímetros, ok? É um pouquinho a mais que o dobro dessa medida daqui até aqui. Para fazer esse tapete, eu gastei mais ou menos 200 gramas. Eu mostrei esses novelinhos, mas eu fiz com um novelo grande. Não dá para mostrar para vocês o restinho do novelo, porque acabou, tava no finalzinho. Mas eu sei por experiência que eu gastei mais ou menos 200 gramas ou até menos para fazer esse tapetinho. Esse tapete foi feito no número 6. Eu fiz um no número 4 também. Olha só. E para fazer esse modelinho menorzinho, eu utilizei o Barroco Brilho número 4. Olha só.
E aí vocês podem fazer também com fio charme, com fio amigurumi, com fio Anne, com fio Cleia duplo, até mesmo com fio Cleia um fio, não tem problema. Aí vocês podem utilizar também o fashion, deve ficar muito lindo porque é um fio com brilho. Fica a critério da imaginação de vocês, ok, pessoal? E é isso. Eu espero que vocês tenham gostado, espero que vocês façam. Peço aí a gentileza de que quem ainda não é inscrito no canal, que se inscreva, deixa aí o seu gostei. Vamos incentivar o canal a crescer, ok, pessoal? Porque o canal crescendo, eu posso trazer cada vez mais e mais peças para vocês. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada, fiquem todos com Deus.